gostaria de começar a entrevista pedindo que o senhor me dê o seu nome completo, o local e a data de nascimento, por favor. Juvenal Juvencio, local Santa Rosa do Viterbo, 25/2/34. E nome e local de nascimento dos seus pais. Minha mãe Maria Costa nasceu em Sevilha, na Espanha, meu pai no interior do estado de São Paulo. Em que cidade? Santa Rosa do Viterbo. E qual era a atividade do seu pai? Meu pai era um homem que trabalhava na lavoura, tomava conta de animais para os fazendeiros. Essa era a atividade dele, sempre a atividade. Já no final da sua vida, ele passou a ser administrador de fazendas, mas o início dele sempre foi atividade rural. E sobre os seus avós? O senhor teve contato com os avós paternos? Não tive contato. Eram também lavradores, mas não tive contato. E sobre a família da mãe? Assim, é uma família espanhola? O senhor teve contato com os avós maternos? Não, também não. Só tive contato com as irmãs, mas com os avós não. O senhor tem irmãos? Eu tenho, sim, 5 irmãos. Somos em 5, tendo um homem já falecido. Hoje sou eu e mais 4 mulheres. Como é que era a sua infância nessa cidade? Como é que era essa sua cidade no interior de São Paulo? Como é que era essa cidade? Era uma pequena cidade interiorana, cidade na época, com cerca de 5.000 habitantes, que é aquilo que a gente chamava muito mais um núcleo prestador de serviço da área rural, não é? Então, essa infância foi uma infância de garoto, na roça, que nós chamávamos, tinha até o 2º ano do grupo escolar. Já o 3º você tinha que vir para a cidade. Então a gente vinha à cidade, a cidade no caso era Santa Rosa do Viterbo, era um pequeno município, com marca de São Simão, na oportunidade, em que os garotos que queriam seguir os estudos tinham que vir para essas pequenas cidades, onde já tinha o 3º e o 4º ano do grupo escolar. Foi o que aconteceu comigo, e para poder manter essa presença na cidade, nós tínhamos que trabalhar. Então eu trabalhava numa farmácia na cidade para poder fazer o 3º e o 4º ano do grupo escolar. Mas então o senhor nasceu num vilarejo? Não, eu nasci numa fazenda, onde meu pai trabalhava. Que ficava perto, que ficava em Santa Rosa? No município de Santa Rosa do Viterbo. E como é que era? Como é que foi essa infância nessa fazenda? Um pouco dessa infância. Essa infância ela não difere muito do que a gente via na oportunidade. Era um garoto que ajudava em casa, que cuidava também de animais, que estudava. Tinha uma atividade não muito estratificada, não muito formal, e que ficava ali, aquela garotada jogando futebol, fazendo aquelas coisas, com estilingue, não sei o quê, etc., urupuca, essa coisa do garoto hoje que mora no meio rural. Essa foi uma infância, e depois, mas sempre foi uma infância jamais difícil, não é? Porque depois você vem para a cidade, já tem que estudar, etc. E aí a vida foi seguindo sempre no estudo e no trabalho. Então você já jogava futebol, você já jogava futebol desde a infância? Desde a infância. É até um ato natural, nada especial, um ato natural, mas eu jogava desde muito jovem. O senhor torcia para que time nessa época? Sempre São Paulo. Sempre São Paulo. Eu tinha um tio, chamado Vicente Alves de Castro, que morreu há muito tempo, que era um São Paulino inveterado, né? Ele, na oportunidade onde nós morávamos, não tinha luz elétrica, usava aqueles radinhos de pilha, e ele era São Paulino. Então as crianças não podiam conversar ou fazer qualquer tipo de barulho quando São Paulo jogava por causa do rádio de pilha. Não sei se foi essa coisa atávica, se foi essa proximidade, se foi... A gente nunca sabe como começam essas coisas, não foi nada condicionado, né? Mas foi uma coisa natural, surgiu desde essa infância.
O senhor se lembra desses dias de ir ouvir o radinho com seu tio? Ah, com certeza. Lembra, por algum acaso, de algum Com evento, certeza. alguma partida, alguma coisa que tenha ficado registrado na sua memória? Do campeonato de 45, 46? Não, especificamente não. O único dado que eu tenho uma memória relativamente a ele é de que ele ficava muito nervoso, era um homem enérgico, ficava muito bravo com os filhos e comigo, que era sobrinho, quando o São Paulo perdia. E era um cidadão extremamente amável quando tínhamos vitória, mas eu não posso dizer nada especificamente deste ou daquele resultado. E depois que o senhor já foi maior estudar na cidadezinha, né? O senhor jogava também futebol? Jogava, Tinha sempre time de joguei. rua? Como é que é? Sempre joguei, eu jogava ali, depois, terminado o grupo escolar na cidade de Santa Rosa do Viterbo, por fazer o ginásio estadual Galdino de Castro em Cajuru, porque já em Santa Rosa não havia ginásio e até o 4º ano do grupo escolar. E então já se mudava para uma outra cidade onde tinha melhores meios. Então fiz os 4 anos do ginásio em Cajuru e aí já jogava futebol. Jogava, inclusive, nós tínhamos já o campeonato oficial, o campeonato amador, onde a gente disputava esses campeonatos. Aí já era uma participação oficial, jogando. Pela cidade? Pela cidade de Cajuru. Chamava CR Cajuruense, Clube Recreativo Cajuruense. E o senhor jogava em que posição? Meia esquerda. E o senhor fazia outro esporte ou o futebol nessa época da sua vida era a coisa? Não, você não tinha inclusive alternativa. Não tinha? Não, era futebol. Era futebol. Sempre a atividade esportiva minha da juventude e da infância foi futebol. Paralelo a isso, o senhor era torcedor do São Paulo? Torcedor do São Paulo já desde quando eu cursava esse 1º e 2º ano do grupo escolar, em que eu te dei esses dados, que o meu tio, na ausência de energia elétrica, ele tinha o seu rádio de pilha e só via o jogo do São Paulo, essa coisa toda, da exigência do silêncio, o rádio de pilha falhava muito, essa era uma coisa que vinha, uma dificuldade imensa, etc. Então eu aprendi a ver o São Paulo desde aquela oportunidade. O senhor tem a memória, ou lembra um pouco da primeira impressão ao chegar em São Paulo, na cidade, quer dizer, o senhor foi criado no interior, numa fazenda, o senhor lembra dessas primeiras impressões de estar em São Paulo, numa cidade como São Paulo? Eu me lembro, sim. É uma mutação muito forte, não é? Sobretudo de um jovem que tinha suas raízes no meio rural, não é? Depois passando por pequenas cidades que eram, na verdade, os núcleos prestadores de serviço ao meio rural, porque não tinha industrialização. Depois você tem uma transformação, uma mutação forte, chegando num grande centro, né? Mas a primeira impressão que dá e que fica e que é verdadeira é que você que tem uma identidade no interior, né, onde as pessoas conhecem a família, sabe o nome da criança ou sabe o nome dos pais, você perde a identidade no grande centro. Você passa a ser um cidadão anônimo, um transeunte, não é? Então, esse é um choque, né? Um choque de civilização, um choque cultural, um choque de vivência, é um choque que diz muito ao cidadão, ao jovem que vem do interior para tocar sua vida no mundo mais industrializado, de grande população. E esta é uma coisa forte, porque você vai encontrar um mundo inteiramente diferente. Você, como eu repito, você perde a identidade, né? Você não tem ainda os caminhos como andar nessa cidade, andar que eu falo no sentido de como se posicionar, não é? Onde estão
os seus veios, onde está o seu futuro, onde é que você se relaciona, onde é que você se posiciona, com quem você conversa. Você está tentando fazer um mundo, um lugar inteiramente desconhecido, de certa forma inóspito, né? De certa forma também agressivo. E isto é uma coisa que marca muito, que marcou. O senhor veio sozinho para São Paulo? Só. E o senhor foi exatamente para onde? Saltou do trem? Não sei. E foi para onde? Da Estação da Luz. Fui para a casa de uma tia, não é? E que era funcionária pública, e fui trabalhar num banco chamado Banco da América, que hoje não existe mais, uma série de incorporações, etc. E esse banco existia na época, era no prédio Martinelli, e eu vim trabalhar neste banco. Mas a minha inserção em termos do São Paulo Futebol Clube, ela não se deu por aí, ela não se deu pelo fato de estar presente aos jogos, não é? E aí eu já estava presente no São Paulo com um torcedor que compunha esse quadro, mas a minha presença em termos já de inserção, de direção, essa coisa, ela se deu por um outro aspecto. Porque, como eu sempre tive um veio político, já batalhei nisso, já fui deputado, essa coisa toda, eu travei, na época, uma amizade com o governador Laudo Natel. Foi aí que o Laudo e o Henri Aidar me levaram para ser conselheiro do clube. Já era sócio, já frequentava o clube, não só de assistir ao jogo, mas a sua parte social, piscinas, enfim. O senhor frequentava? Frequentava. Com a família? Com a família, as crianças, etc. O senhor se associou em que época, quando o senhor chegou? Eu me associei logo quando cheguei. Depois tive um interregno aqui de doença, essa coisa, tive que voltar ao interior, fiquei no interior. Aí interrompi esta associação, o fato de ser sócio, porque o sócio de São Paulo naquela oportunidade tinha um pagamento mensal e ele se fazia através do cobrador, da pessoa que vinha na sua casa. Não havia a cobrança pelos bancos ou enviar isso pelo correio, tinha os próprios cobradores. Então, quando você saía da capital, essa coisa era interrompida, porque não havia como. Hoje no São Paulo, historicamente, tem umas centenas, milhares nessa situação. Às vezes você viaja para o exterior, naquela oportunidade e tal, perdia o vínculo com o clube porque não tinha como mantê-lo, porque não tinha a forma de mantê-lo, era a forma dos pagamentos das mensalidades, que era impossível a não ser do jeito que batia na sua porta. Então você se ausentava, mudava para outro estado, voltava, perdia o vínculo. Então houve o interregno, mas sempre me mantive associado ao clube. Um clube de seriedade, um clube bem administrado, de grandes figuras. E eu posso dizer hoje a você, embora isso possa ferir aqui ou acolá, que os homens de então eram homens de estirpe, de trabalho, de força, superiores aos atuais dirigentes. Quando eu estou dizendo atuais, não é o que dirige no momento, a última geração. Porque se você examinar a construção do Morumbi, e ninguém examina isso, porque é uma coisa que está pronta, ninguém sabe nunca o que foi para executar uma obra daquela grandeza, daquela grandiosidade. Se nós tivermos presente que é o maior estádio particular do mundo, e isso é estatístico, não há exagero, isto foi feito pela força dos homens que dirigiam o São Paulo, a geração que me precedeu. Sabe, no esforço, na dedicação,
Eu não citaria nomes porque é uma coisa odiosa citar nomes. Ela é odiosa por uma série de razões, porque ela exerce um processo de comparação. A comparação é sempre odiosa. Mas ela é odiosa também porque se você citar uns e não citar outros, você comete também pecados capitais. Mas desse trabalho que vocês estão fazendo, certamente vai reviver, vai trazer à tona as figuras que realmente são imortais no São Paulo Futebol Clube. Desde o mais humilde, desde aquele que perdeu a casa para dar o dinheiro para o clube, que perdeu o emprego pelo clube, que brigou com a mulher pelo clube, que deu o seu amor ao clube. Desde esse anônimo até as figuras mais expressivas, a soma da qualidade desses homens é que fizeram o São Paulo Futebol Clube. Não é o São Paulo matéria estádio. É o São Paulo ético, é o São Paulo moral, é o São Paulo empresa, é o São Paulo organização, é o São Paulo que hoje é um clube respeitado no mundo inteiro. E isso não aconteceu por acaso. Você falava da torcida? A torcida. Por que o São Paulo tem hoje uma torcida grande? Como é que foi esse processo? O São Paulo teve... Veja, torcida em clube, você consegue, por alguns dados fundamentais. Você tem um processo de empatia, de simpatia com a torcida através sempre da vitória. O futebol, ele vive de vitória. Você, dirigente, hoje ganha o campeonato do mundo. Se você perder 3 ou 4 partidas seguidas para pequenos times, a sua competência já passou a ser questionada. O futebol vive de vitória. Mas a vitória é a seguinte, é a de hoje e de amanhã. Aquela que teve há 10 dias, aquela não vale mais. O que o futebol vende? Emoção. Qual é o seu oxigênio? Qual é a sua matéria? Que matéria tem o futebol? Emoção. Ora, o grande volume de torcedor do estádio são os trabalhadores. São os homens das fábricas, das oficinas, os homens do sofrimento. Esse homem vai a um estádio. O que ele vem? Com a sua presença, olhando aqueles jogadores, ele está extravasando a sua emoção. Às vezes extravasando até dificuldades internas, recalques, brigas domésticas, dificuldade na indústria, na fábrica, no comércio, na sua atividade empresarial, etc. O estádio é um momento da alegria, é um momento. Então ele quer sempre que o seu time seja o vencedor. Porque senão ele tem uma dificuldade lá, ele veio diminuir lá aqui, ele agravou. Então o futebol vende esta emoção. E a torcida, num clube como São Paulo hoje, bicampeão mundial, tem um efeito na juventude fantástico. Hoje, se você fizer uma estatística em São Paulo, dessas crianças de 9, 10 anos, mocinhas, rapazes, etc., você vai encontrar 70% São Paulino. Se você for ver isso nos colégios, aqui e ali, esta juventude hoje, ela é São Paulina. Porque ela está vendo a glória, o crescer, e a criança quer essa alegria, quer este momento da emoção. A mídia, a televisão, os jogadores, o campeonato do mundo, etc. A festa, ela vive esse processo, este jovem, e ela caminha, e às vezes atritando com os pais, ela caminha para São Paulo, porque o cidadão, nós costumamos dizer no clube, ele troca de mulher, mas ele não troca de clube. O brasileiro, ele é fidelíssimo ao seu clube.
A maior fidelidade do brasileiro está em relação ao clube. Você não encontra os cidadãos, mudei. Se você encontrar, você pode fazer um exame mais acurado na mente dele que tem algum defeito. Ele não muda. Então, o Corinthians, de glórias, trouxe a sua torcida, não é? O São Paulo, de glórias, de Bauru e Noronha, que falávamos há pouco, trouxe a sua torcida. Aí vão fazer-se o estádio. Precisava fazer uma opção. E o Laudo Natel nisso foi um gênio. Porque a grande figura, né, que congregou isso, etc., com o seu carisma, com o seu poder, e o seu poder, inclusive o seu poder político, ele trouxe um oxigênio especialíssimo na construção do estádio. Mas nós vivíamos naquela época a era Pelé. E o Laudo, empresário, com os 2 pés plantados no chão, dizia: não se ganha do Santos na era Pelé. Vamos fazer o estádio. Enquanto fazemos o estádio, passa a era Pelé. Foi o que aconteceu. Mas e torcida, você faz para rememorar um pouco da forma que eu entendo e disse, e de outra forma. As grandes figuras transcendentais, como foi o Pelé. Hoje o Santos, ele tem uma torcida, certamente não gostarão de ouvir isso que eu estou dizendo, mas 80%, 90%, chama-se torcida Era Pelé. Foi o Pelé que trouxe essa grande torcida do Santos. O Santos era uma pequena agremiação em termos de contingente de torcedores. Essa figura fantástica do Pelé, que enchia os estádios, etc., trazia o quê? O oxigênio que o cidadão trabalhador, ou que o jovem imberbe precisava para sua emoção. Então, o torcedor, na verdade, ele é muito mais livre, liberto, quando ele não tem responsabilidade administrativa de contratar, renovar jogador de futebol, contrato, que é uma coisa também que precisa ficar registrado, porque nós vamos amanhã conferir essas coisas. O jogador de futebol no Brasil ganha muito. O jogador de futebol no Brasil ganha exageradamente. O jogador de futebol no Brasil, ele está fora dos padrões da vida financeira e econômica do Brasil. Nós estamos num país de terceiro mundo, e estamos pagando como jogador de futebol como um país do primeiro mundo. E nós sabemos que bilheteria não mantém o clube. Enquanto nós vivemos aqui uma torcida para não chover, para não ter dificuldade para as pessoas irem ao estádio, o europeu, sobretudo o italiano, ele vende todo o seu campeonato antes do início dessas disputas. Ele vende os seus bilhetes em dólares. E o Brasil, que vende em cruzeiro, que fica torcendo para jogar lá em Piracicaba, lá não sei aonde, que tem 10 mil pessoas, que tem 5 mil, que tem evasão de renda e que a federação pega um guinhão para ela, etc. Você sai com uns trocados na mão para pagar uma folha milionária, cujo referencial é o dólar. Isto não agrada a emoção das pessoas. Mas isso tem que ser dito porque eu imagino que logo nós vamos ter que repensar, reavaliar estes dados. Os clubes não têm condições de arcar com as suas folhas de pagamento pelo resultado financeiro que aufere na bilheteria. Você vende o craque. Você não vende o crack porque quer. Você vende o crack porque você é obrigado a vender.
Durante a sua gestão na presidência, o senhor vendeu? Vendi. Quem foi? Eu vendi o Miller, que depois foi recomprado, que foi para o Torino, um jovem que não tem a cabeça muito bem ajustada, não é? A gente vê isso no cotidiano, mas um talento. Eu vendi o Careca, não, o Careca foi na gestão do Carlos Miguel. Eu vendi o Silas, que era uma promessa, etc., que está por aí pelo Brasil também, não é? E vendi outros jogadores de menor repercussão. Sempre tem os jogadores para o mercado mais barato, Portugal, México, Colômbia, etc. Para a Europa é que a coisa é mais forte, né? Vendi esses jogadores. E trouxe também o Ricardo Rocha depois, que jogava que jogou na Espanha, que jogou em Portugal, etc. Trouxemos de volta. E depois o Miller, a atual gestão, também trouxe de volta. Mas eu vendi jogador, porque eu precisava vender. Quando o Carlos Miguel vendeu o Careca para o Torino, aquilo foi a salvação de um sufoco financeiro, de um clube vencedor, que ganhava Campeonato Paulista, ganhava Brasileiro, mesmo assim, sufocado. Os títulos do clube... eu tive 6 anos no São Paulo, entre diretor de futebol e presidente do clube. Nós tivemos 3 títulos de Campeonato Paulista, um Campeonato Brasileiro e um vice-campeonato brasileiro. Que foi em 89, ano que o clube foi campeão paulista também. Que aí se tornou o campeão da década. A vida do futebol, ela é curta com o atleta, mas ele cria um nome muito forte. Em geral, talvez não tenha assim, dependendo do atleta, hoje esse nível melhorou muito, etc. Mas a estrutura dele, não é? Doméstica, cultural, não é tão forte. E ele, muito jovem, já está estampado na mídia, etc. Então tem aquela coisa, jogador gosta das namoradas, que é natural, do carro, não é? Importante, não sei o quê. Agora, me perdi um pouco. Mas o São Paulo é um clube que pegou jogadores veteranos também. Pegou jogador. O que acontece? Volto ao assunto. O cidadão joga no clube 10 anos, é um jogador de grande linhagem, de grande aceitação junto à mídia, junto à torcida. Em determinado instante, isso acontece horizontalmente no futebol brasileiro, ele começa a sua curva descendente. Ele cresce e depois ele não cresce. Esta queda, o dirigente e o técnico preferem não ver, porque a torcida não vê, a mídia não vê. É o extasiar da grande figura, do grande ídolo. Como é que você mata o ídolo? Como é que você tira o ídolo de cena? E aí que o dirigente não pode ser torcedor, tem que tirar. Tem que tirar. Então, o futebol brasileiro tem esse vício, que o europeu, muito mais frio, muito mais empresário, muito mais direto, tira. Falcão jogava no Roma, etc. Presidente, eu vi uma entrevista no Corriere dello Sport, dizendo que o Falcão é o rei de Roma. Sempre será. Nós temos sobre ele uma memória fantástica. Mas agora virá outro. O dirigente brasileiro faz isso. E nem o técnico. Porque o técnico tem medo da torcida. Tem medo do dirigente. Tem medo da mídia. Quando eu falo técnico, é evidente que eu estou excluindo uma figura excepcional como o Tele Santana. Poderia excluir mais 2 ou 3 nesse país. Não mais. Não mais. Porque estas são figuras
especiais. Ela tira o grande jogador que está nessa curva e põe o garoto de 17 anos. Mas isso só faz o grande técnico. E isso só permite o grande São Paulo dirigente. também, ele viveu também, teve grandes glórias contratando homens que já estavam na curva descendente. O Zizinho, o Gerson. Quando você tem um time inexperiente, um time de jovens, é prudente que você tenha 1 ou 2 jogadores de grande nomeada para estar entre os garotos, mas com autocrítica. O Gerson, quando veio para São Paulo, que foi fantástico, o Gerson, quando veio para São Paulo, já não era o ápice dele. O Zizinho não era o ápice dele. Mas ele prestava um serviço especial. Porque você está um time em formação, você põe essa figura, sabendo que não é o ápice, mas ele tem algo mais, que é para orientar esta juventude, a formação. Isso sim. Mas o que eu estou dizendo é quando a grande figura que está no clube começa a descer e o técnico prefere não ver e o dirigente prefere não ver. Talvez fosse bom o doutor Juvenal falar um pouco da carreira profissional dele, que ficou perdido, né? Do momento que ele vem. Não, eu fui vivendo no interior, né? Vim para aqui, fui trabalhar no Banco América, do Banco América prestei um concurso, fui ser funcionário público, depois fui para o governo do Laudo Natel, fui para o governo Faria Lima, depois fui para o governo Laudo Natel, não é isso? Aí já me dedicava à administração de bens, tenho uma firma chamada Teto Administração de Bens Limitada, tenho uma firma chamada Valoriza Empreendimentos e Consultoria, depois tive uma atividade também que hoje é a que mais me agrada, agrícola, voltando a Santa Rosa do Viterbo, tendo lá uma propriedade que toca a vida. Bacharel em Direito, nunca exerci a profissão, não é isso? Então, a minha biografia sintética é essa. Nós fazemos uma pergunta para todos os depoentes, que eu gostaria de fazer para o senhor, é como é que o senhor hoje escalaria um time do São Paulo? Ideal. De Na sua todos os concepção, tempos. de todos os tempos. De todos os tempos. Isso é muito difícil, mas eu vou tentar, eu acho que esse time do São Paulo que está aí, é difícil. Porque como é que você não põe o Leônidas, né? Como é que você não põe o Canhoteiro, um Bauer, Rui, Noronha? É difícil. O Zete, um grande goleiro. Cafu, atualmente eu teria com ele. Leonardo, sim. Miller, sim. Olha, eu não seria incapaz de dizer os 11 melhores, mas eu acho que esse time que está aí, com essas grandes figuras, algumas figuras nomeadas no passado, tem Luizinho, é complicado isso. Eu acho que uma mescla disso, nós seríamos um time ideal. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, queria só agradecer a atenção. Eu agradeço. Muito obrigada, então.